Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar para vocês o milagre que Deus fez na minha vida, que assim, há muito tempo eu venho orando, venho pedindo a Deus, então eu resolvi contar assim um pouquinho para vocês o que Deus fez. Então, pessoal, desde a minha adolescência eu descobri que eu tinha SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Porém, naquela época, os médicos me passavam muito remédio de evitar, porque eles falavam que era forma de tratar. Como eu não tinha objetivo de engravidar, nada disso, eles passavam e eu sempre tomando. Quando eu casei, depois de um mês, mais ou menos, 2 meses, porque eu já sabia o que era SOP. Para quem não sabe o que é SOP, é Síndrome dos Ovários Policísticos. Essa síndrome, ela reage em várias situações da vida da mulher. Tem tanto crise metabólica, como hormônios alterados o tempo todo, como também não ter ciclo menstrual, uma coisa que eu mesmo, para ter ciclo menstrual, eu tinha que tomar remédio para ter. Então, é assim, pessoal, ela é uma crise. Depois eu posso fazer um vídeo para vocês contando assim sobre o que é a síndrome e como foi a forma que eu também vi, uma forma para me ajudar e para tratar. Claro, o milagre que aconteceu aqui é mérito de Deus, porque eu não estava fazendo nada, tratando com nada. Então vamos lá, voltando para a história novamente. Quando eu casei, depois de um mês, 2 meses, eu parei de tomar o remédio. Ah, Bruna, você é louca, 1 mês, 2 meses. Deus já colocava no meu coração, acho que o que eu ia enfrentar. Já me preparava para isso. Então, foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até chegar. Eu lembro que eu parei o remédio, pessoal, em junho, mais ou menos, em maio para junho, foi em junho. Eu casei em abril. Parei em junho e nada de acontecer. Aí fui junho, julho, agosto, setembro, outubro e nada de acontecer. Quando foi em outubro, e também meus ciclos menstruais não vinham. Aí, quando foi em outubro, eu fui no médico, no ginecologista comum. E aí o médico fez os exames, viu que eu tinha SOP. Ele, não, tem que esperar 1 ano pra gente ver, porque você tomou muito remédio, então ainda seu organismo tá muito cheio de remédios. Aí fez os exames e somente, não passou mais nada, não passou remédio, não passou nada. E nisso eu fui para casa e falei, tudo bem. Falei com meu marido e a gente continuou nas tentativas. E aí foi passando mais outro ano. Quando deu 2 anos, eu procurei outro médico. E aí o médico já avaliou. Ele falou, não, Bruna, tá acontecendo porque você tá tendo muita alteração dos seus hormônios. Vamos começar a tratar os hormônios. Nisso, pessoal, de tratar hormônio, ver hormônio, tomar hormônio, eu passei 5 anos nessa luta. Eu fiz 6 anos de casada agora. E tem 5 anos e pouco que eu... Então, pessoal, eu tenho uns 6 anos de casada, 6 anos e um pouquinho. E tem 5 anos também e pouco que eu tento, porque eu parei de tentar 2 meses depois do casamento. Então, tem quase 6 anos. Agora já tem 6 anos. Então, eu comecei a procurar um especialista, procurar outro especialista em reprodução humana. Aí, eu comecei a tomar bastante medicamento. Eu não vou falar os nomes do medicamento aqui, porque às vezes o que serviu para mim não vai servir para você. E eu ficava muito na internet, vendo assim, o que o pessoal falava. Ah, eu tomei isso e foi bom. Então, eu ficava pesquisando aquilo ali. Será que aquilo ali é bom mesmo? Mas eu nunca cheguei a tomar também, comprar nada por minha vontade, porque eu sei que são hormônios que mexem com os ovários, então tem que ter bastante cuidado. Aí eu peguei e fiquei nessa luta, ano após ano, lutando, e tomava várias medicações na barriga. Eu fiz, tipo, o início do FIV, né, pessoal? Eu, tipo, não cheguei a fazer a FIV,
mas eu fiz o início dela com coito programado. Tomei a medicação, tomei as injeções na barriga, olhei o óvulo, fui acompanhando meus óvulos, e no dia certo tinha que ter relações. Só que eu fiz isso várias vezes e não deu certo. Aí eu peguei, ano passado, eu fui para fazer uma reprodução, não é a FIV, mas é uma reprodução já mais elaborada, de todas as que eu já tinha feito e que tinha dado nada para mim. Quando eu cheguei lá, que eu fui fazer, eu descobri que eu tava com um cisto. Aí o médico falou que não tinha como fazer, porque não podia tomar hormônio para não aumentar o tamanho do cisto. Então o médico fez o quê? Começou a tratar o cisto. Passou remédio para tratar o cisto. Tudo bem. Vim para casa chorando. Pessoal, essa época eu chorava muito. Se eu falar a vocês, eu era tranquila, igual eu tô conversando aqui com vocês. Tô mentindo. Chorava muito. Chorava, perguntava a Deus por quê. E sempre Deus falava comigo que ia me dar. Só que, tipo assim, às vezes o meu tempo é diferente do de Deus. Às vezes, quando Deus quer fazer, às vezes não, quando Deus quer fazer, Ele quer fazer perfeito. E eu queria naquele exato momento. Tipo, quando eu queria, eu não tinha minha casa ainda própria. Deus preparou minha casa, eu moro na minha casa. Então, Deus preparou tudo para que esse momento acontecesse. Tudo bem, eu comecei a tratar esse cisto. Só que, como a consulta com esse médico, o especialista, ela era muito cara, e foi uma época de crise, eu tinha box na rua, eu tive que fechar, eu comecei a procurar o especialista pelo plano de saúde. Aí fui para outra especialista, aí ela passou, tomei medicamento, tomei, ela falou comigo, ó, Bruna, você vai tomar durante 3 meses e volta caso não aconteça. Tomei, não aconteceu e eu não voltei. Aí eu comecei a trabalhar em empresa e não dava tempo também de eu estar indo para médico procurar, né, pessoal? Aí o que aconteceu? Foi passando, e eu lembro que na virada do ano, eu orei a Deus, eu falei, Deus, faz esse ano eu ser feliz. Porque todos os anos, pessoal, tinha assim, meu coração ficava tão apertado, sabe? Eu via todo mundo, quem queria, quem não queria, todo mundo acontecia. E eu ali clamando e eu via que não acontecia. E eu falava, Deus, cadê o meu? Deus, cadê o meu milagre? Então, eu me frustrava porque eu queria no meu tempo. Eu sabia que o tempo de Deus era bom, perfeito e agradável. E você que está aí do outro lado, que é tentante. Eu sei que quando os outros falavam assim, o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável, eu pensava, você está falando isso porque já está na sua barriga. Mas eu tô falando para você, o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Quando Deus te dá por completo. E ainda você ainda vai terminar de ouvir meu testemunho. Deus não vai te dar pela metade. Então, eu entreguei nas mãos de Deus. Teve a virada do ano, eu passei a virada do ano em casa, baixei, orei, entreguei e pronto, vida que segue. Comecei a ter dor de cabeça, aí comecei a tomar Dorflex. Eu sou a viciada do Dorflex. Comecei a tomar Dorflex com dor de cabeça, que era rinite, aquilo tudo. Depois comecei a se sentir fraca, bem fraca, pessoal. Fraca, sono o tempo todo, só que eu não sabia. Como eu não menstruava, eu não sabia o que se eu tava, se eu não tava, não tinha como eu ter uma noção. Aí eu falei com meu marido que até ia comprar o teste, mas foram tantos os testes negativos que mas ele já tinha receio de comprar um teste e fazer e ele dar negativo novamente. Então ele falou: "Não, Bruna, espera, porque tantas vezes eu quis comprar e fazia e dava negativo, era aquela frustração, aquele choro, sabe, aquela angústia". Aí ele falou: "Não, Bruna, espera". E nisso eu esqueci. Na verdade, eu esqueci.
E foi passando os dias e eu com sono, eu chegava do trabalho, só era tomar banho, às vezes nem queria comer, deitava, dormia, acordava no outro dia morrendo de sono. E aí eu falei, não, tem alguma coisa de errada comigo. Eu não sou assim. Aí eu fui para marquei meu gastro, porque eu também tava tudo que eu comia, eu ficava enjoada. Aí marquei meu gastro. Não chegava a ter crises de vômito. Aí o gastro passou os exames e eu já tinha marcado para uma endocrinologista. Aí a endocrinologista chegou e viu que eu tava com nível de vitamina D muito, muito, muito baixo mesmo, realmente bem baixo. Ela, Bruna, você tá com nível de vitamina D muito baixo. Eu tô achando que essa falta de disposição sua é a vitamina D. Aí eu falei, tudo bem. Ela passou o nível máximo de vitamina, eu comecei a tomar, comecei a melhorar um pouquinho. E eu tinha uma consulta marcada com o ginecologista, que eu tinha marcado desde janeiro para voltar. Para o mesmo ginecologista de fertilização, que eu fazia os tratamentos. Eu já tinha feito tudo, e eu falei bem assim, ó, vou juntar o dinheiro, vou para o ginecologista, o que é o especialista, porque eu vou conversar com ele lá e vou falar com ele que eu quero fazer fertilização in vitro. E nisso eu comecei a entregar na mão de Deus. Falei assim, ó, seja feita a tua vontade e não a minha. E marquei, e no dia fui. Eu lembro como hoje, 20 de março. Fui pro ginecologista e chegou lá, a menina ainda brincou comigo. Ela, Bruna, como você tá tão magrinha? Aí eu falei bem assim, é porque eu tô ficando meio enjoada quando eu como. Ela, mas você emagreceu demais. Aí ela ainda brincou, falou bem assim, ó, esse nenenzinho já não tá aí dentro da sua barriga. Eu fui de risada. E eu falei bem assim, só se for a vontade de Deus. Porque eu não tava tomando nada, não tava fazendo nada. Tipo, para mudar aquela situação toda que eu vivia, eu tava cansada, eu tava exausta. E eu só entregava nas mãos de Deus. E orava e entregava. Muitas vezes eu queria tomar, mas eu entregava novamente. E aí, quando o médico fez a ultrassom, o médico, Bruna, seu bebê já tá aqui, o coraçãozinho dele já tá batendo. Gente, pense que eu segurei, eu comecei a chorar. Chorar, chorar. Sabe aquele choro guardado? Aquele choro que rasga a alma. Eu comecei a chorar. E o médico, Bruna, chore mesmo, minha filha, chore. Porque eu sei o que você passou. Foram quase 6 anos de luta, de persistência. Todo mês eu falava, esse mês eu não vou tentar não. Mas todo mês eu ia lá e tentava fazer uma coisa diferente. Eu entregava na mão de Deus, mas eu sabia, tinha uma alimentação diferente, vamos para alimentação diferente. Mesmo que aquilo fosse difícil para mim. E aí, quando o médico viu, o médico, oxe, você já tá com você já tá com 3 meses. Eu, o que, doutor? Ele, você já tá com 3 meses. Então, o milagre já veio daí. Eu tomei remédio, não sabia que eu estava gestante. Eu tive contato com pessoas com Covid-19 e Deus não permitiu que eu pegasse. O meu colega de trabalho foi afastado de Covid e Deus não permitiu que eu pegasse o Covid-19. Então, quando eu falo para vocês, igual eu falei no meio, que Deus faz tudo bom, perfeito e agradável, que o tempo dele não é o nosso tempo, mas no tempo dele, que ele faz, ele cuida, ele protege. É isso aí, pessoal. E hoje eu tô com minha promessa aqui no meu ventre. Hoje eu já tô com 5 meses. Demorei um pouquinho para fazer o vídeo, mas eu fiz. E sempre eu falava com Deus, eu falava, Deus, quando acontecer comigo, eu vou contar para quem eu puder. Porque assim como eu passei por isso, tem várias mães que passam, que sofrem, que choram. Tem várias mães que ouvem coisas como eu ouvia. Ah, quando vai vir um neném? Ah, é rancoio, porque o pessoal de roça chama rancoio. Ah, tá demorando demais de vir um neném. E o pessoal nem sabia o que eu passava, porque eu não contava, eu não saía falando, ah, gente, eu não posso engravidar. Ah, gente, tá acontecendo isso e isso. Eu nunca fiz isso. Eu sempre ficava quieta e chegava em casa e chorava, e entregava. Eu lembro que teve uma vez que eu estava tão eufórica,
para me fazer o tratamento. Eu já estava fazendo o tratamento, na verdade, eu só precisava tomar uma injeção para o óvulo terminar de amadurecer. E eu estava tão feliz, tão feliz, tão feliz. E aí, quando eu cheguei lá, o médico falou: Bruna, eu não vou poder lhe dar injeção. Porque essas dorzinhas que você está sentindo é porque seu ovário está crescendo muito. Então, eu não vou poder fazer isso para não dar uma super estimulação no seu ovário. Gente, aquele dia eu saí dali chorando. Eu estava sozinha, sempre eu vou acompanhada com meu marido, com minha mãe. Naquele dia eu estava sozinha, porque eu estava tão certa que eu ia tomar injeção, que ia acontecer. E eu saí chorando, 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 chorando. Eu passava pela pista, eu não via um carro, pista movimentada, eu não via um carro. As lágrimas descendo, eu acho que o pessoal olhava, o pessoal falava: o que é que está acontecendo com aquela menina? E eu chorando. Eu não consegui pegar um Uber, não consegui pegar uma moto, não consegui pegar nada. Eu vim de lá para casa, andando e chorando. Eu falando: Deus, tu tá colhendo minhas lágrimas. E esse dia, pessoal, meu olho chegava, eu me emociono. Porque esse dia foi um dia na minha vida que doeu. Mas doeu de uma forma que era um choro que ficava engasgada aqui dentro. E eu vim chorando pelo caminho e falando: Deus, tu tá colhendo minhas lágrimas. Tu tá colhendo minhas lágrimas, Senhor. Tu tá vendo tudo. E vim, cheguei em casa, só tava eu sozinha. Minha mãe me ligou: Bruna, e aí, tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Pra não preocupar, porque ela não tava. Aí meu marido me ligou, eu falei: ô amor, não vai dar certo agora não. Ele: mas tu tá bem? Eu falei: tô bem. Mentira, pessoal. Eu entrei dentro do meu banheiro e comecei a chorar. Eu fechei a porta e eu gritava. Eu chorava. Sabe quando você grita igual uma criança que se espernia para o pai e para a mãe? Pronto. Eu me esperneava para Deus. E eu comecei a chorar, e eu comecei a cantar, e eu começava a chorar mais ainda, e eu cantava, e eu falava: Deus, eu não aceito, e eu começava a chorar cada vez mais. E nisso, pessoal, eu comecei a clamar, e eu chorava, fiquei horas chorando, clamando, e trancada dentro do banheiro para ninguém me escutar o que estava acontecendo, chorando, chorando, e aquela coisa. E orando, e eu sei que ali foi meu momento com Deus. Deus viu ali a minha fraqueza. Eu tava ali e eu falava: Deus, me dá teu colo. Me dá teu colo, Senhor, porque eu não consigo mais. E chorando, 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 eu falava: Deus, por favor, me ajuda, me dá teu colo, me consola. Me dá um consolo, Senhor, porque eu não consigo mais. Eu não consigo mais ver além do que tudo que eu estou passando. E nesse dia, pessoal, eu lembro que eu fui pro quartinho, onde vai ser o quartinho da minha bebê, e fiquei ali. E eu chorava no chão do quarto dela. E eu falava ao Senhor: me consola. Eu só pedi a Deus: Deus, me consola. E eu lembro que eu falei com Deus: Deus, se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor me dê meu bebê. Que o Senhor reavive essa vontade de querer. Mas se não for da tua vontade, tira do meu coração. E eu comecei a falar com Deus: Deus, tira do meu coração. Se o Senhor vê que não é da tua vontade, tira, Senhor. Não deixa eu ter essa vontade. E eu comecei a chorar. E comecei a chorar, 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 chorar. E eu sei que durante a oração, eu chorando, chorando, eu calmei de uma forma que eu cochilei dentro do quarto sozinha. Isso foi uma sexta-feira, eu lembro como hoje. Isso foi uma sexta-feira. Não, isso foi uma quinta-feira, se eu não me engano. Isso foi uma quinta-feira. E eu fiquei, aí meu marido chegou: amor, você vai pra igreja? Eu falei: não vou não. E fiquei em casa. E eu só fiquei neutra. Não falava nada, não gritava. Fiquei segurando, porque eu já estava cansada de passar para ele tanto aquele sofrimento, e eu ver que ele segurou as pontas. Por isso que para você casar, não procure qualquer um. Peça a Deus alguém que seja da vontade de Deus, porque todas as situações vai estar do seu lado. E ele segurando as pontas mais do que tudo, ele tentando me apoiar mais do que tudo. Eu lembro que já teve vezes que eu olhei para meu marido, eu falei: amor,
você pode ter, porque eu sei que ele é apaixonado por criança. Eu falei, eu não. Você tá livre. Eu não vou lhe prender a um diagnóstico que eu tenho. E ele falou, não, meu amor, o diagnóstico é de nós dois. Casamos e somos apenas um. Então, se você não pode, eu também não posso. E eu fiquei, e no outro dia, eu fui pro meu box na rua, e eu tava lá quietinha. Eu tinha orado, eu já tinha feito tudo e tava quietinha. Chega meu cunhado, de Conceição do Coité. Momento nenhum, pessoal. Eu falei com ninguém aquela tarde o que tinha acontecido. Aquele choro, aquele grito que estava dentro da minha alma. Eu não falei para ninguém o que tinha acontecido. E chega meu cunhado. E minha cunhada, ele, Cunha, Deus mandou te entregar um presente. Aí eu falei, Deus? Aí ele, Deus, enquanto você orava naquele quarto, que você clamava e chorava, Deus me falava lá, você vai comprar e você vai dar ela para ela lembrar da promessa. E eu fiquei assim, com o olho aberto, arregalado, porque eu não contei nem para meu marido que eu chorei. Então ali foi um momento meu e de Deus, e de mais ninguém. Aí ele falou bem assim, Deus está falando que é para todas as vezes que você pensar que não vai acontecer, você olhar isso aqui e você lembrar que a promessa tá de pé. Aí quando eu abri o saquinho, pessoal, eu queria, era para me ter pego, é porque eu comecei a gravar esse vídeo agora, de última hora, e as coisas do bebê tá na casa de minha mãe. Quando eu abri o saquinho, tinha lá o sapatinho branquinho, que ele falou que Deus usou ele para me dar. Que independente do diagnóstico médico que ia acontecer. E depois que ele me deu esse sapatinho, pessoal, começou minha fé a reavivar, sabe? Eu falei assim, não é para mim desistir. É para mim ser mais forte. Então, cada vez que acontecia isso, eu lutava mais ainda. Cada vez que eu via um diagnóstico que falava lá, anovulação crônica, eu lutava mais ainda. Eu sabia que quem tinha me feito a promessa era fiel para cumprir. Cada vez que eu ouvia uma palavra, doía. Eu chorava, continuava chorando. A gente é ser humano. Às vezes a gente não aguenta ouvir tudo das pessoas. Eu não sou de retrucar, falar as coisas. Então eu ficava quieta e chorava. E eu falava, se Deus, meu momento vai chegar. E chegou, pessoal. E foi bom, perfeito e agradável. Eu vejo Deus cuidando de mim e da minha filha em todos os momentos. Eu vou fazer 20 semanas agora, quinta-feira, e todos os dias eu agradeço a Deus pela vida da minha filha, pelo sopro de vida. Porque eu não poderia, Deus fez um milagre. Na terra seca, Deus fez brotar. Na terra que eu já tinha tentado de tudo. Sabe quando aquele agricultor vai lá, ara sua terra, molha, planta, faz de tudo e a semente não vem de jeito nenhum? Eu, com as mãos humanas, eu já tinha feito de tudo. Só não tinha chegado na FIV, porque é um tratamento mais caro. Então, como eu falei com vocês, eu fui trabalhar, juntar esse dinheiro para fazer. Mas quando eu cheguei lá, que já estava tudo certo para fazer, Deus me surpreendeu. Deus fez o que o homem não pode fazer, porque tudo é a vontade dele. Então, para você tentante, para você que espera em Deus, ou para você que já tá, que você não crê que pode acontecer com você, acontece sim. Deus é fiel. Eu chorei por quase 6 anos. Eu pedi por quase 6 anos. Meu marido chorou por quase 6 anos. Nós oramos por quase 6 anos. E Deus abençoou de uma maneira surpreendente. Engravidei sem remédio, engravidei sem olhar dia fértil, engravidei sem ver se ia dar certo ou não, igual sempre eu fazia. Eu engravidei da forma mais natural que Deus poderia me dar.
a ponto de eu ter engravidado e só ter descobrido 3 meses depois, para vocês terem noção como eu estava entregue nas mãos dele. Então, esse vídeo, pessoal, que eu estou fazendo é para aumentar a fé de vocês. Eu não sei como é que tá, mas não só por ser tentante, mas entregue nas mãos de Deus o sonho que você tem hoje. Ah, Bruna, mas meu sonho é algo maior. Qual a coisa maior do que Deus fazer você gerar uma vida? Porque mesmo que você tente, mesmo que os médicos sejam bom, excelente, só vai acontecer se for a permissão dele. Então, entregue, confie. Ah, porque meu filho está nas drogas. Entregue, confie. Ore pelo seu filho, não canse de orar. Comece a clamar a Deus, entregar a vida dele. Se for financeiramente, um sonho que você tem, se está doente, entregue nas mãos de Deus. Porque Deus tudo faz. Quando a gente entrega, confia, se dedica a Ele, Ele sempre age. Eu sempre orava, falava, Deus, faz o teu querer na minha vida. Às vezes o que está faltando para Deus te abençoar, no tanto que você quer, algo que você quer, é você deixar na mão dele. Eu deixei minha vontade de ser mãe na mão dele, mesmo que me doeu, aquele dia me doeu bastante. Pode ser que ter sido o dia mais difícil, foi entregar. Mas quando você entrega, você está entregando para o Deus que tudo pode, o Deus que vai trabalhar, porque a Bíblia fala que ainda que uma mãe viesse se esquecer do filho do seu ventre, Deus todavia não esquecerá de nós jamais. Então imagine você, um Deus que não esquece de você, um Deus que zela até pelo teu sono enquanto você dorme. É quem mais vai cuidar de você. Então, hoje eu falo com vocês que o que você estiver, que está te afligindo, que está deixando o teu coração ansioso, pare um pouquinho, 2 minutinhos, ore a Deus, entregue na mão dele, ore até você sentir paz no seu coração. Porque quando você sente paz, significa que aquele fardo que estava pesado nas suas costas, você deu. Você entregou. E confia, simplesmente confia. Quando você ora e você entrega a Deus, eu lembro que quando eu entreguei, aí que vinha os diagnósticos mais pesados ainda, o tempo todo. Porque como eu continuava, eu entreguei, mas eu tinha que estar fazendo, tipo, exames, essas coisas, porque meus hormônios eram o tempo todo, um sobe, outro desce, um sobe, outro desce. E cada vez que eu fazia, vinha uma ovulação crônica, falta de ovulação, hormônio predominante feminino quase nenhum. E teve um dia que minha mãe falou assim, filha, eu não sei como você consegue ser tão forte. Quando a gente veio de uma consulta. E eu falei, mãe, eu não sou forte não. Forte é aquele que habita em mim. Quem me dá força é ele. E ela falou assim, eu sou tão grata a Deus pela fé que você tem nele. Porque é ela que te sustenta. E eu falei, é verdade. A fé que eu tenho em Deus é a fé que me sustenta. Então, se você tiver só um pequenininho, não precisa você ter a fé mais forte do mundo, não. A Bíblia fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, gente, o que é um grão de mostarda? A gente poderia olhar para o monte e falar, mova-se dali. E ele iria se mover. Então, tenha fé. Tenha fé que Deus tudo pode, Deus tudo faz. E como eu sempre falei, o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Obrigada, pessoal. Esse foi meu testemunho. Eu não vou ficar tentando gravar outros testemunhos, porque eu falei com Deus, eu falei, ó Deus, eu vou fazer quando eu me sentir preparada. Eu vou deixar para vocês o dia que eu descobri a gestação do meu bebê.
E nesse dia Deus preparou tudo tão perfeito que foi o dia que meu marido foi. Descobrimos juntos dentro da sala do médico. E foi um dia emocionante. 20 de março vai ficar guardado na minha memória. Que foi o dia que Deus falou, ó, Bruna, teu milagre tá aqui. E eu vou estar gravando vídeo. Eu vou voltar com os vídeos novamente de rotina de dona de casa. E agora vai ter a rotina de uma gestante. Que tanto tempo que eu queria. Então, vai ter a rotina de gestante, vai ter um enxoval. Para quem não sabe, o nome da minha filha vai ser Maria Alice. É uma menininha. E eu sempre falava com Deus, falava, ó Deus, é te pedindo, ó Deus, se for te pedindo demais, Senhor, me perdoa. Mas se o Senhor puder, me dá uma menininha, que eu era apaixonada para ter uma menina. E veio uma menina, mesmo quando meu marido fez um espermograma mais específico que eles pedem quando tá tentando tanto tempo. E o médico falou, ó, Bruna, você tem 80% de chance de ser menino quando você vier engravidar, porque os espermatozoides do seu marido, ele explicou lá, era mais para menino. E eu ficava na cabeça, eu falava, Deus, se não for te pedir demais, me dá uma menininha. E Deus abençoou até nisso, pessoal. Até nisso, Deus cuidou. Então, eu vou estar gravando aqui, arrumando o quartinho dela, comprando as coisinhas dela. Vou estar gravando agora meu meio de vida para vocês. E eu peço que vocês se inscrevam no meu canal para me incentivar, pessoal. Mais ainda, meu canal é recente, para me incentivar. Mas eu sempre vou estar aqui gravando. Eu trabalho ainda, estou trabalhando, então vocês vão ver muito rotina noturna, que é o horário que eu chego, que eu vou limpar a casa, é o horário que eu tomo banho, vou para a igreja. Então vocês vão ver muito isso. Mas desde já eu agradeço a todos e eu continuo falando com vocês. Nunca perca a fé.